Bem, pessoal, vamos lá para mais um probleminha. Agora o problema é um problema 9, do capítulo 3. Ele diz o seguinte: observa-se experimentalmente, que o campo elétrico em uma certa região da atmosfera terrestre aponta verticalmente para baixo. A uma altitude de 300 metros, o campo tem um módulo de 60 Newton por Coulomb. A uma altitude de 200 metros, o módulo é de 100 Newton por Coulomb. Determine a carga em excesso contida em um cubo com 100 metros de aresta e faces horizontais a 200 metros e 300 metros, ok? De altitude. Então, uma face está em 200 metros e a outra face está em 300 metros. Então, esse é o problema. Ok? Problema do capítulo 3, o problema 9. Ok? Então vamos lá. Então um problema bastante simples. Você tem o campo elétrico, geralmente ele é assim, ó, na figura, Você tem um campo aqui e ele aumenta com a proximidade da Terra. É isso que o texto está dizendo lá. Então quanto mais próximo da Terra, o campo elétrico aumenta, ou seja, o seu vetor vai aumentando. Aqui é o campo elétrico. Okay? E aqui numa posição mais próxima aqui da Terra e aqui de uma nuvem, sei lá, da atmosfera. Okay? Bem, o que ele diz é o seguinte: ele diz que você faça duas superfícies gaussianas, uma em cima e uma embaixo, duas placas finas. E ele quer que você calcule, a carga dentro aqui da superfície gaussiana, dado que você tem um campo, na superfície de cima e na superfície de baixo. Ok? Então, qual foram os dados do problema? Os dados é o seguinte: ele dá o lado, do cubo, Isso é um cubo, Deixa eu só conferir aqui, contido no cubo. Então, você tem aqui você tem um cubo, Tem essa de cá, a lá de trás vem pra cá, essa vem pra cá, essa vem pra cá, ok? Então tá nosso cubo aí. Bem, eu sei o campo aqui, que é esse campo, e sei o campo em cima, que é esse campo. Quais são os dados do problema? Ele disse os dados. Então os dados seguintes: a altura disso aqui com relação ao chão, ele chamou de L1, que ele disse que é 300 metros. Desculpa, esse aqui é o L2, que é o de baixo. Então isso aqui vai ser 200 metros, na verdade. 200 metros. Esse aqui é a altura do maiorzão aqui, que é a placa de cima, com relação ao chão, chamado de L1. Esse é 300 metros. Ok? O campo é 1 lá em cima, o módulo pelo menos é igual a 60 newtons por Coulomb. Lembrando que ele diz que o campo é vertical e para baixo, o módulo do campo é 2, é igual a 100 newtons por Coulomb. Ok? Se você reparar, esse problema tem uma simetria cúbica, ok? Lembre-se, o campo não varia, como o módulo do campo não vai variar, dia 2, não varia nessa superfície, e nem o campo, o módulo dele, varia nessa superfície aqui de baixo. Por isso que a gente diz que ele tem simetria cúbica, porque a superfície em que o módulo do campo vai ser constante vai ser no cubo. Então, em cima, aqui o módulo dele vai ser 1, e embaixo o módulo vai ser 2. E lembrando que o campo é vertical para baixo aqui, o campo é 2, e o campo aqui vertical para baixo, mas ele é menorzinho, porque o módulo é menor, é 1. Ok? Essa figura final. Dado isso aí, pessoal, fica simples o cálculo,
Então, o fluxo do campo elétrico total, né? Lembrando, é integral de E dA, ok? Integral de E dA. Se você olhar para a figura, o campo nessa superfície aqui, o campo é sempre para baixo. Então aqui nessa superfície vai ser sempre para baixo. O vetor diretor está para cá. Ângulo 90 graus, não vai ter fluxo aqui. Na de cá, o campo está para baixo, o vetor diretor está para cá. Também não vai ter fluxo aqui. Na placa da frente, o campo vai estar para baixo e o vetor diretor está saindo, né? Então, também 90 graus. Na placa de trás, idem. Você vai ter o campo para baixo e o vetor diretor indo lá para trás, também 90 graus. Então, as únicas duas faces das 6 do cubo que tem fluxo de campo elétrico é a de cima e a de baixo. Ok? Lembrando, o dA aqui está para cima, o vetor diretor, e aqui está para baixo. Ok? Então, o fluxo é a integral de EdA. O fluxo total, né, na superfície gaussiana, então, vai ser igual ao quê? Ao fluxo na superfície 1 mais o fluxo na superfície 2, ok? Então, basta calcular nas tampas de cima e de baixo do cubo. Então, o fluxo vai ser a integral. Note, na superfície 1, se você for bem atento, na superfície 1, o E está contrário ao dA, então vai dar negativo o fluxo. Ou seja, o ângulo vai dar 180 graus, o cosseno dá menos 1, né? Então, vai ser menos dA. Não tem mais o vetor, porque o cosseno já estava aqui, cosseno de 180 menos 1, tirei aqui. E desse cara aqui, lembrando que o campo é 1. E na superfície 2, o fluxo é positivo, porque E e dA estão no mesmo sentido e direção. Então você vai ter mais a integral de E2 dA. Lembrando que essa simetria, simetria cúbica, na superfície 1, né, o campo vou chamar aqui de A1 para diferenciar, aqui A2. Na superfície S1, o campo E1 é constante, sai da integral. Aqui na superfície S2, o campo E2 é constante, sai da integral. Então, seu fluxo nada mais vai ser do que E2 vezes a área da tampa de cima, mas a tampa de cima tem a mesma área da tampa de baixo, e E1 vai ser menos vezes a tampa de baixo, que é a mesma área, né? Então ficaria E2 vezes, vou botar assim, a área da tampa, menos E1, a área da tampa. Note que as duas tampas do cubo são iguais, né? Então, tampa de cima, tampa de baixo. O que é que acontece? O fluxo, então, vai ser igual a E2 menos E1 vezes a área da tampa, ou seja, L ao quadrado. Tanto eu tenho L, que ele deu no problema, tanto tenho E2 e tenho E1. Acabei, pelo menos achei o fluxo, né? Mas eu preciso achar a carga. Para achar a carga é fácil, então a carga, né, envolvida, né, vai ser ε0 vezes o meu fluxo. Então a carga envolvida, ou seja, a carga que eu quero calcular, vai ser ε0, que é uma constante, vezes E2 menos E1 L ao quadrado, ok? L ao quadrado. Se você substituir os valores aí, ok? Se você substituir os valores, você vai ficar com o fluxo, desculpa,
a carga, né? Só, se você calcular só o fluxo, só essa parte de cá, você ficaria o seguinte, o fluxo, né, é igual a 4 vezes 10 a quinta, depois vocês dêem uma olhada aí, Newton metro quadrado por coulomb. Joga aqui dentro. E aí você tem que a carga envolvida vai ser igual a... É só multiplicar por ε0. Você vai obter 3,54 microcoulombs. Lembrando que L, né, é 100 metros, né? Eu disse lá no problema. Só jogar aqui. Calculou aqui com o modo do campo. É 2 menos é 1. Ok? Bem, senhores, então é isso aí. Continue acessando o blog, né? Nosso blog www.fisicabasica1234.blogspot.com.br. E boa sorte a todos, bons estudos e até a próxima.